A partir de agora, o programa das paróquias entra no ar. Um momento de fé e de paz. Tudo sobre as paróquias, o evangelho do dia, as mensagens e os avisos. Está no ar, Programa das Paróquias. Meu querido irmão, minha querida irmã, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 22 de fevereiro do ano de 2017. Hoje, em comunhão com toda a Igreja, celebramos a festa da Cátedra de São Pedro. Aqui quem vos fala é o Padre Luiz Fernando, da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, do nosso querido bairro Aeroporto. Vamos mais uma vez passar este momento juntos, meditando o Evangelho do dia e continuando também a nossa catequese sobre o papel de nossa querida mãe em nossa vida de fé. Abramos o nosso coração e preparemo-nos para acolher o Evangelho do Senhor. O Senhor me mandou profetizar e pregar o evangelho da alegria. As mensagens do Senhor vão libertar os que sofrem pelo reino todo dia. Por isso eu canto aleluia, aleluia, aleluia. Por isso eu canto aleluia, aleluia, aleluia. O evangelho mostra a reta direção para quem sua vida quer mudar. Deus profere só palavras verdadeiras, todo homem neste mundo quer salvar. Por isso eu canto aleluia, aleluia, aleluia. Por isso eu canto aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será também desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, como disse agora há pouco, hoje, em comunhão com toda a Igreja, nós estamos celebrando a festa da Cátedra de São Pedro Apóstolo. Essa festa vem de uma antiga tradição, testemunhada em Roma desde os finais do século IV, celebrada em ação de graças pela missão confiada ao apóstolo Pedro e seus sucessores.
Na Basílica de São Pedro, lá em Roma, encontra-se o monumento do escultor italiano Gian Lorenzo Bernini, cátedra de bronze do apóstolo Pedro, em forma de trono, sustentada pelas estátuas de 4 doutores da Igreja, 2 do Ocidente, que são Santo Agostinho e Santo Ambrósio, e 2 do Oriente, que são São João Crisóstomo e Santo Atanásio. Literalmente, cátedra é a sede fixa do bispo e se encontra na igreja mãe de uma diocese. Daí vem o nome catedral. Cátedra simboliza a autoridade do bispo, particularmente seu magistério, enquanto sucessor de Pedro ou sucessor dos apóstolos. A sede de Roma, onde Pedro, primeiro Papa, foi martirizado, mantém viva a missão que o apóstolo Pedro recebeu de Jesus Cristo: confirmar os irmãos na fé e manter a unidade entre todas as igrejas particulares em vista da unidade do povo de Deus. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o evangelho que nós meditamos juntos nesta manhã nos situa dentro do extremo norte do país da Palestina, aos pés do Hermon, justamente em território pagão. Se nós tivermos a curiosidade de, ao longo deste dia, tomarmos em mãos o Evangelho de São Mateus, veremos que até aqui o capítulo 16, de onde proclamamos o Evangelho de hoje, até aqui os outros se interrogavam a respeito de Jesus. Agora é ele que interroga. A fé, de fato, começa onde paramos de questionar o Senhor e deixamos que ele nos questione. A sua pergunta tem o poder de abrir-nos para o seu mistério. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, Jesus não está em crise de identidade, nem precisa melhorar sua autoestima. O que está em jogo, ao contrário, é a identidade dos discípulos. Ele espera ser reconhecido por eles. Ser reconhecido é o desejo fundamental do amor que se revela. A resposta pessoal a esta pergunta, ao identificar Jesus, identifica o discípulo, constitui o discípulo. O cristianismo não é uma doutrina, uma ideologia ou um código de ética. O cristianismo, ao contrário, é um encontro, uma companhia, uma relação de amor com Jesus. Ele me ama e eu também o amo. Jesus pergunta primeiro o que dizem os outros a respeito dele, não tanto para conhecer as suas respostas, que ele, com seu extraordinário bom senso, já deveria saber, mas para insinuar que a resposta dos discípulos não pode ser como a dos outros. Na verdade, a resposta não vem da carne ou do sangue, mas só do Pai, o único que pode revelar o Filho. Nós estamos, na verdade, num momento decisivo da trajetória dos discípulos. Finalmente, Pedro e os que foram chamados reconhecem Jesus como Messias, como Cristo, como Filho de Deus. Estabelecida assim a relação de amor, os discípulos poderão receber o dom daquele conhecimento que só o próprio amor traz consigo. Reconhecer Jesus como Messias é o centro da fé. É um divisor de águas entre os discípulos e os outros, entre Israel e a igreja, entre cristãos e não cristãos. A aliança se torna nova e eterna aliança. O testamento encontra um inesperado cumprimento em Jesus. Ao primeiro e antigo se junta o segundo e o novo testamento. A dobradiça é Jesus,
que os discípulos reconhecem no Evangelho de hoje como Messias e Filho de Deus, Rei e Senhor. A Pedro é atribuído um papel especial. Ele é a pedra sobre a qual se edifica a comunidade dos que professam Jesus como Messias. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é muito próprio do evangelista Mateus inserir o elogio de Jesus à profissão de fé de Pedro. Essa sua profissão de fé é cristológica, messiânica, herança de uma longa tradição que remonta até Davi, que o evangelista Mateus valoriza em meio à comunidade dos discípulos que vieram do judaísmo. Duas são as características muito marcantes nessa narrativa de São Mateus. A primeira, ele acentua a dimensão messiânica de Jesus. E a segunda, apresenta os sinais da instituição eclesial que estava por nascer. Com certeza, a intenção do evangelista é convencer os membros da comunidade que em Jesus se realizam as esperanças messiânicas próprias da antiga tradição de Israel. Uma vez afastados das sinagogas, os cristãos dão início à organização fora destes ambientes judaicos, cuja figura de referência é Pedro, martirizado em Roma. Em Pedro, a comunidade encontra o fundamento da igreja, pois recebeu as chaves do reino dos céus. Pedro recebeu o dom de ser pedra de alicerce, sobre a qual Jesus constrói sua igreja e, como tal, tem o poder de ligar e desligar. Meu querido irmão, minha querida irmã, ao longo desta quarta-feira, no decorrer deste dia, permitamos todos nós que estas palavras do Evangelho penetrem profundamente em nossa vida, questionem-nos pessoalmente a respeito de quem é Jesus para nós. Esta pergunta que o próprio Senhor fez aos seus discípulos, hoje, nesta quarta-feira, Ele também o faz a todos nós. Permitamos, no fundo do nosso ser, acolher esta pergunta do Senhor e dar uma resposta que tenha tanta fé, tanta convicção, como teve o apóstolo Pedro ao responder em nome de todos os demais que seguiam nosso Senhor Jesus Cristo. Concluamos este nosso momento de meditação do Evangelho do dia, dirigindo a Deus uma pequena oração. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que nada nos possa abalar, pois edificastes a vossa igreja sobre aquela pedra que foi a profissão de fé do apóstolo Pedro. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos ao longo deste ano de 2017 realizando uma catequese a respeito do papel da nossa querida Mãe Maria em nossa vida de fé. No encontro nosso na quarta-feira passada, nós meditávamos todos juntos sobre Maria dentro do Evangelho de Lucas, acima de tudo fixando a nossa atenção naquela frase onde Lucas nos dizia e nos diz que Maria guarda todas as coisas em seu coração. Hoje nós vamos continuar percorrendo as páginas do Evangelho de São Lucas e vamos hoje encontrar Maria como a peregrina na fé. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o Evangelho de São Lucas mostra uma imagem visual que tem um sentido bastante profundo. Jesus
caminha à frente dos seus discípulos em direção à cidade de Jerusalém. Trata-se, na verdade, de um longo trajeto que começa no capítulo 9 do Evangelho de Lucas e vai até o capítulo 19. É no caminho justamente que Jesus vai ensinando aos seus discípulos uma nova forma de ver as pessoas e o mundo, de se relacionar com os outros e com o Pai. Pelo caminho, Jesus encontra pessoas que não aguentam as exigências do seguimento. Envia os 72 discípulos em missão. Estando a caminho, entra num vilarejo onde é recebido por Marta e Maria, por onde passa, cura doentes, reintegra os pobres e excluídos do convívio social. Cada encontro ou acontecimento é motivo de uma nova aprendizagem para os discípulos. O Senhor fala do reino em parábolas e revela o Pai misericordioso. Alerta para o perigo do apego às riquezas. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nestes 10 capítulos de Lucas, alternam-se fatos e palavras, expressões e gestos. Lá no capítulo 13, no versículo 5, Jesus chama à conversão, esse movimento de mudança do mal para o bem, ou do bem para um bem ainda maior. Muitas vezes, o seguidor e a seguidora de Jesus têm de mudar de rota para se manter no caminho certo. Outras vezes é só corrigir um pouco, mas precisa estar sempre atento com o espírito de aprendiz e o coração de uma criança. A travessia da fé e do seguimento é tão nova e original que os discípulos têm dificuldade de compreender o sentido de muitas palavras de Jesus que lhe parecem obscuras. Lá no capítulo 18, no versículo 34 de Lucas, nós temos um texto assim: eles nada compreenderam de tudo isso. O sentido da palavra lhes ficara encoberto e eles não entendiam o que lhes era dito. Com Maria, a perfeita discípula de Jesus, acontece algo semelhante. Ela deu um sim dedicado a Deus quando era muito jovem. Iniciou uma travessia que ela não sabia com detalhes aonde iria levá-la. Faz parte da experiência da fé arriscar, abrir-se ao novo, passar pela incerteza da chamada noite escura. Maria teve de renovar seu compromisso com Deus muitas vezes. Como nós, estava sujeita a desviar da rota ou atender à tentação de parar no meio do caminho. Muitos imaginam que Maria já nasceu como uma santa prontinha e acabada. Pensam que já sabia de tudo, já conhecia com detalhes o que ia acontecer com ela e seu filho. Alguns ainda chegam a afirmar que ela teria sido poupada de fazer a travessia da fé, que já estaria desde o começo com todas as certezas. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, percorrendo as páginas do Evangelho de São Lucas, vemos que essas ideias são equivocadas. Na cena da apresentação de Jesus, Simeão dirige a palavra a Maria, dizendo bem assim: este menino será causa de queda e reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição, e a ti uma espada transpassará a tua alma. E assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Gente boa, normalmente interpreta-se que a espada, da qual fala Simeão, seria o sofrimento na cruz. Podemos imaginar que Maria tenha experimentado uma grande tristeza no momento da morte do seu filho. Naturalmente, a imagem de uma espada cortando a alma
evoca tristeza. É comum usarmos nós ainda hoje a expressão "isso me cortou o coração", para expressar um sentimento de sofrimento, de dor. E a piedade cristã, especialmente a partir da Idade Média, moldou com muita força a imagem de Maria como a mãe das dores, sofrendo e chorando ao pé da cruz. Esta não é a mensagem transmitida por Lucas. O evangelista parece desconhecer a participação de Maria na paixão de Jesus. Na cena da morte de cruz, não cita a mãe de Jesus. Quem estiver nos acompanhando aí com a Bíblia, pode tomar lá o capítulo 23 do Evangelho de Lucas, no versículo 49, que nós teremos a seguinte indicação: todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, se mantinham à distância, olhando essas coisas. O sentido da expressão espada que traspassa a alma deve vir de outra analogia. Depois do nosso intervalo, nós vamos nos aprofundar um pouco mais para, de fato, compreendermos o que significa essa expressão que Lucas nos disse, que uma espada estava transpassando, iria traspassar a alma da Virgem Maria. Prostrado a teus pés, joelhos no chão, quero ouvir teu falar, inundar meu coração. Prostrado a teus pés, minha vida em tuas mãos. Meu querido irmão, minha querida irmã, antes do nosso intervalo, nós estávamos juntos tentando encontrar uma explicação mais satisfatória sobre aquela expressão de Lucas, onde ele nos conta que uma espada traspassará a alma da Virgem Maria. O sentido dessa expressão, como falava há pouco, deve vir de uma outra analogia. Para tanto, quero convidar você para encontrar comigo algumas expressões semelhantes no livro do profeta Isaías, no Cântico do Servo e também numa passagem da carta aos Hebreus. Isaías, lá no capítulo 49, no versículo 2, nos diz assim: o Senhor fez de minha língua uma espada afiada. A carta aos Hebreus, lá no capítulo 4, no versículo 12, assim nos conta: pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Julga os pensamentos e as tentações do coração. Não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, à luz deste texto, entendemos que a espada significa o desafio do próprio Jesus, palavra viva de Deus. Maria foi desafiada pelas palavras e atitudes de seu filho Jesus, que eram tão diferentes das pessoas de seu tempo. À medida que Jesus diz ou faz algo novo, Maria se sente chamada a dar mais um passo na fé. Ela vive a experiência originária do seguidor de Jesus, daquele que é aprendiz do Mestre. Tal interpretação, que pode parecer-nos tão diferente, se confirma com a leitura do relato da perda e do reencontro de Jesus
no templo. Pode ler aí, Lucas capítulo 2, versículos 41 a 50. Ao ver Jesus adolescente no meio dos mestres, Maria e José ficaram tomados de grande surpresa. Lucas antecipa aqui a consciência filial de Jesus em relação ao Pai, que na realidade só amadurecerá mais tarde. Por que me procuráveis? Não sabíeis que eu devo estar naquilo que é de meu Pai? A reação de Maria e de José é a mesma dos discípulos, já citada em Lucas, no capítulo 18, no versículo 34. Eles, porém, não compreenderam a palavra que ele lhes falou. Maria não alcança ainda o sentido pleno das palavras de Jesus. Faz parte do peregrinar da fé os momentos de escuridão, de compreensão limitada. Então a razão se cala e a alma se entrega a Deus, procurando assim um sentido mais profundo. Logo após essa cena, aparentemente desconcertante para Maria, Lucas diz que Jesus volta para Nazaré, mostra-se um filho obediente e passa pelas etapas do crescimento humano e espiritual. Lá em Lucas 2, no versículo 51, encontramos a seguinte afirmação: E Jesus ia crescendo em sabedoria, tamanho e graça diante de Deus e dos homens. Como Maria enfrenta essa crise de crescimento? Fazendo memória, recordando, sendo aprendiz. Sua mãe guardava todas estas coisas no coração. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, talvez o mais duro desafio que Maria enfrentou em confronto com Jesus foi aceitar a posição de liberdade que ele tomou em relação à família. Como já comentamos em encontros passados, no tempo de Jesus, as relações familiares eram muito fortes. A pessoa se sentia dependente por toda a parte, por toda a vida, de seus pais, irmãos e parentes muito próximos. Deles recebia muitos favores e graças e sentia-se na obrigação de retribuir. Devia manter a fama e o bom nome da família. Na família, a mãe trabalhava duramente, mas também tinha alguns privilégios. Controlava a vida dos filhos e era muito honrada por eles. À medida que desenvolve sua missão, Jesus percebe que precisa estar livre para anunciar o reino e falar da misericórdia do Pai. Ele faz uma ruptura difícil que causou incompreensão no meio de seus parentes. Corta os laços de dependência com a família e diz claramente que os membros de sua nova família são os que fazem a vontade de Deus. Jesus também incentiva seus discípulos a romper com essas relações familiares de dependência e a renunciar a seus privilégios para segui-lo mais de perto. Daí nós conseguimos entender a estranha frase que Lucas coloca na boca de Jesus, lá no capítulo 14, no versículo 26. Se alguém vem a mim, mas não me prefere a seu pai e a sua mãe, e sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, não pode ser meu discípulo. Jesus, gente boa, não está condenando a família, mas denunciando um tipo de relação familiar que faz mal às pessoas, pois lhes tira a liberdade para servir ao Pai e ao reino. Como Maria enfrentou tudo isso? Deve ter sido difícil para ela renunciar aos privilégios de mãe, perder o controle sobre Jesus, não tê-lo mais dentro de casa. Jesus, na verdade, não pertence mais à sua família.
Sua posição é de uma espada cortante. Mas, gente boa, observemos muito bem, Maria, diante desse desafio, dá um grande salto de fé. Aceita o desafio e corrige sua rota. Entra humildemente no grupo dos seguidores, dos aprendizes de Jesus. Aquela que educou Jesus na infância e juventude, agora está lá para aprender. Não tem lugar de destaque. Despojou-se de seu poder de mãe para se tornar discípula de Jesus. Que bela travessia de fé fez a Virgem Maria. Nós temos muito a aprender dessa atitude dela. Ao olhar para Maria, sentimos-nos mais animados, pois compreendemos que não estamos prontos, que a vida é uma travessia. Descobrimos também que até as crises de fé são oportunidades de crescimento. Reconhecemos ainda que somos peregrinos na fé e nos colocamos com alegria e humildade no caminho do Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, temos ainda hoje a oportunidade de meditarmos juntos sobre mais uma temática que nos faz conhecer um pouco mais a respeito da nossa querida mãe. Quero ainda neste nosso encontro desta quarta-feira comentar e falar um pouco sobre o sentido da pobreza e da justiça no Evangelho de São Lucas. Para Lucas, um dos principais sinais do reino de Deus, da boa nova da salvação, é promover novas relações sociais que superem a pobreza e a exclusão. Ao preparar a vinda do Messias, João Batista pede a conversão com gestos políticos e sociais, como repartir as túnicas, não abusar do poder contra os fracos e evitar a corrupção com propina. Jesus, ao se apresentar na sinagoga, no discurso que abre a sua missão, ele toma o texto do profeta Isaías, lá do capítulo 61, no versículo 1, que assim diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos. Essa citação de Isaías termina lembrando que o profeta vem proclamar um ano de graça da parte do Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, conforme o livro do Levítico, esse ano de graça ou de jubileu deveria se realizar a cada 49, 50 anos. Confira aí, no capítulo 25 do livro de Levítico. A terra, nesse ano, seria resgatada e redividida. Os escravos e seus familiares voltariam à condição de pessoas livres. As dívidas seriam perdoadas e, dessa forma, a pobreza seria, ainda que temporariamente, erradicada e todos teriam a oportunidade de recomeçar a organizar a sua vida. No Sermão da Planície, Jesus deixa claro que o reino de Deus se destina em primeiro lugar aos pobres. Diz-nos assim lá no capítulo 6 de Lucas: Jesus levantou o olhar para os seus discípulos e lhes disse: Felizes vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Felizes vós que agora passais fome, porque sereis saciados. Felizes vós que agora estáis chorando, porque haveis de rir. Felizes sereis quando os homens vos odiarem, expulsarem, insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu, pois era assim que os antepassados tratavam os profetas. De onde vem essa preferência do Senhor? Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, não é que os pobres sejam em si bonzinhos ou tenham mais qualidades que os outros. Deus escolhe em primeiro lugar os pobres
porque ele é misericordioso e se volta sobretudo para quem mais necessita. Trata-se, na verdade, de uma estratégia de seu amor universal. Ama igualmente a todos, mas socorre logo quem mais precisa. Jesus quer a superação tanto da pobreza, que chega a tirar a dignidade da pessoa, quanto da riqueza, que escraviza a pessoa pelas coisas. Faz questão de curar muitos doentes, reduzidos à condição de mendigos e marginalizados. Alerta os fariseus que pagam o dízimo, mas não praticam a justiça nem o amor. Lembra aos 2 irmãos que brigam pela herança que a vida do ser humano não está garantida pela posse de bens. Diz aos discípulos para não se preocuparem demais com a comida e o sustento. A ganância e o apego à riqueza fazem muito mal. O que o ganancioso acumula, estraga-se. Mas o tesouro da bondade e da solidariedade, nem o ladrão rouba, nem a traça corrói. Permanece para sempre, pois onde está o tesouro da pessoa, aí está também o seu coração. Gente boa, infeliz daquele que põe toda a sua vida nas riquezas materiais. Está provocando a pobreza dos outros e cavando sua desgraça, como se vê na parábola do rico e do Lázaro. Apegado à riqueza, dificilmente se entra no reino de Deus. Ao contrário, feliz daquele que, como Zaqueu, sabe partilhar os bens com os pobres e abandona a vida de riqueza baseada na corrupção. Escutamos Jesus dizer a Zaqueu: hoje a salvação entrou nesta casa. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, para o evangelista Lucas, Maria é uma mulher pobre, mas não miserável. A pobreza não lhe destrói a dignidade. Tem um coração que se faz pobre, aberto para Deus. E seguindo a trilha dos profetas e do seu filho Jesus, Maria anuncia que Deus tem compaixão dos pobres e lhes oferece uma nova possibilidade de convivência social. Na nossa próxima quarta-feira, no nosso próximo encontro, nós vamos ainda insistir um pouco mais sobre Maria como a mulher pobre de Nazaré. Vamos entender que Maria é mulher, vamos compreender que ela ainda vem de Nazaré, uma pequena cidade lá da Galileia, e assim vamos conhecendo um pouco mais da nossa querida mãe, e assim, obviamente, vamos ainda compreendendo-a e vamos